Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Bipro. Eu sou o Lincoln Oliver e hoje a gente está aqui mais uma vez para responder as dúvidas de vocês no Power BI. Hoje a gente vai fazer um vídeo baseado em um comentário de vocês em outro vídeo, perguntando como é que a gente pode fazer o comparativo de metas versus realizado no Power BI. A gente tem uma maneira muito fácil de fazer isso e muito simples, mesmo tendo os dados em tabelas completamente separadas. E eu vou te explicar tudo isso passo a passo aqui nesse vídeo. Então já vai deixando o seu like aqui e não se esquece de se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. E vamos para a resolução de mais uma das dúvidas de vocês, que vocês deixam aqui nos comentários. Então o vídeo de hoje é inspirado em uma dúvida que foi deixada aqui em um outro conteúdo nosso, que é o seguinte: a pessoa tem uma planilha de vendas e uma planilha de metas, que são planilhas completamente separadas. Como é que ela faz para ter um relatório aqui de ter a meta versus o acumulado, por exemplo? Então eu trouxe aqui um caso bem parecido com duas bases de dados, onde a gente tem aqui a base de vendas, onde eu tenho o vendedor, o cliente, o produto, o preço unitário, a quantidade, o faturamento e a data da venda. De outro lado, a gente tem aqui uma planilha com as metas de cada vendedor. Então tem um mês daquela meta, qual é o vendedor e qual é a meta do vendedor. E esse problema aqui, apesar de parecer um pouquinho complexo, porque se você tentar relacionar essas duas tabelas no Power BI, como de um lado eu tenho várias metas por mês e por vendedor, e do outro lado eu também tenho várias vendas por mês e por vendedor, você não vai conseguir relacionar essas duas tabelas diretamente. O Power BI vai sinalizar aqui para você que esse aqui não é um relacionamento muito aconselhável para você utilizar aqui. Então, sempre que ele der essa caixinha, já liga o alerta aí. Ele não vai deixar você relacionar isso aqui simplesmente. E se você tentar relacionar dessa mesma forma e criar um visual com isso, você vai ver que o resultado não vai estar coerente com a realidade. E apesar de parecer um problema muito complexo por causa disso, na verdade, esse problema aqui é um problema de modelagem no Power BI que é muito simples da gente resolver. Para a gente resolver isso daqui, a gente precisa basicamente ter duas tabelas que vão conectar essas outras duas tabelas, para que a gente não conecte diretamente aqui uma com a outra. Por quê? A gente precisa primeiro de uma tabela só com datas, que é a nossa famosa tabela calendário. Se você não conhece esse tipo de tabela ainda, se você não sabe para que ela serve, você já vai ver uma das grandes utilidades que a gente tem aqui da tabela calendário. Mas eu super recomendo que você dê uma olhada no outro vídeo que a gente tem explicando tudo detalhadamente sobre o que é, para que serve, como é que você cria uma tabela calendário aqui no Power BI. Então, primeira coisa, se eu tenho várias datas iguais dentro de uma tabela e se eu tenho várias datas iguais dentro de outra tabela também e eu preciso unir essas duas tabelas, comparar o valor entre essas duas tabelas, eu preciso ter uma terceira tabela aqui que tenha somente datas únicas, para eu conseguir fazer o cruzamento entre essas duas tabelas aqui. E como é que a gente faz isso? Através da tabela calendário, que é super fácil de criar. A gente lá no outro vídeo explica outras funcionalidades da tabela calendário e cria uma muito mais completa do que a que eu vou criar aqui agora com vocês. Mas basicamente, para você criar uma tabela calendário aqui no Power BI, eu posso vir aqui na parte de dados, clicar em nova tabela, aqui na barra de fórmulas vai ficar a minha tabela. Eu vou chamar ela aqui de calendário e a fórmula que eu vou usar é a fórmula calendar alto. Abriu, fechou essa fórmula, ele já vai analisar os meus dados e trazer uma lista aqui com todas as datas que eu tenho ali nas minhas outras tabelas, tá? Então ele criou aqui uma lista de datas entre 1/1 de 2023 até 31/12 de 2023, que basicamente é o intervalo de datas que eu tenho aqui nas minhas outras tabelas. Primeira parte que a gente tem que fazer aqui já foi feita, ter uma tabela calendário, e a gente vai observar que se a gente tem um tipo de tabela para linkar essas outras duas, vai ficar muito mais fácil a gente fazer esse relacionamento. Porque agora, quando eu pegar essa tabela aqui e arrastar aqui essas duas colunas, ele vai conectar sem problema nenhum. Viu que ele não deu mais aquele aviso? Vou colocar aqui também na outra tabela e pronto. Agora eu tenho uma conexão
correta e ideal entre essas duas tabelas, usando essa daqui como intermediária. Se eu quiser fazer um comparativo de mês a mês de meta por enquanto, eu já posso fazer isso. Então, se eu trazer aqui a coluna Date para cá, ele já vai sugerir um visual aqui para gente. Posso pegar um outro visual aqui. Agora eu posso trazer, por exemplo, a meta do vendedor para o meu gráfico. Se eu quiser comparar com a quantidade vendida, posso trazer o faturamento aqui e ele já vai trazer para o ano de 2023 o faturado versus a meta. Posso ver isso por trimestre, posso ver isso mês a mês. Então eu já consigo comparar essas duas métricas. Porém, eu ainda não consigo comparar o vendedor. Por quê? Porque nesse intermediário aqui eu não tenho nenhuma informação de vendedor. Então como é que eu faço? Se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, igual a essa aqui, vou copiar esse gráfico aqui, então dei um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Se eu quiser transformar ele numa matriz e ter os dados aqui também do vendedor, então a gente poderia pensar mais ou menos assim, ó. Quero as colunas aqui, trazendo o ano, a gente pode clicar nessas duas setinhas aqui para expandir, trazer aqui o trimestre e trazer aqui também um mês. Eu vou tirar o trimestre e o dia desse gráfico. Então eu quero aqui a soma da meta do vendedor, a soma do faturamento, mas eu quero ver isso por vendedor, tá? Então, se eu tentar trazer o vendedor aqui nas linhas, a gente vai começar a ter valores meio esquisitos. O faturamento não está correto. Vocês vão reparar que ele está repetindo aqui todos os dados de faturamento. Por quê? Porque eu estou pegando o vendedor da tabela de metas. Agora, se eu fizer o contrário, se eu pegar o vendedor da tabela de vendas, vocês vão ver que a operação vai contrariar. Então, agora eu tenho o faturamento correto e eu tenho aqui a meta repetida que está completamente errada. Como é que eu faço para também ter os dados corretos e fazer um comparativo aqui de metas versus real, utilizando data ali e vendedor, tá? Basicamente, é o mesmo problema que a gente tem aqui. A gente precisa de uma tabela só com os vendedores únicos. Então, para isso, a gente vai criar uma nova tabela aqui, que também é muito fácil da gente fazer isso. Aproveitando esse momento, isso que a gente está resolvendo aqui é um problema de modelagem no Power BI. E a gente tem um outro vídeo aqui no canal também, onde eu falo muito sobre modelagem, os conceitos de modelagem, todos os fundamentos básicos para você entender melhor esses conceitos e conseguir aprimorar aí o seu conhecimento com o Power BI. Então é um outro vídeo que eu vou deixar aqui para você dar uma olhada lá. Super recomendo se você quer aumentar aí o seu conhecimento em Power BI para virar um verdadeiro profissional com essa ferramenta, tá? E como é que a gente cria aqui uma dimensão vendedor, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem com datas, uma lista só com vendedores. A gente vai vir aqui novamente em nova tabela. Vou chamar aqui essa tabela de vendedores e eu vou usar a fórmula Summarize Columns. Lembrando que isso aqui é um pequeno detalhe, tá? A gente tem outras maneiras de fazer essa mesma coisa. Essa daqui é uma das maneiras que você pode criar essa tabela. A gente consegue criar também ela lá pelo Power Query de diversas formas diferentes. Eu estou sugerindo aqui uma maneira que é mais prática e mais fácil de editar, caso ocorra alguma coisa aí na hora que você estiver construindo o seu dashboard, mas você também pode montar isso lá pelo Power Query. Você pode ter uma tabela separada já só com a lista de clientes, só com a lista de vendedores. Isso aqui é apenas uma das maneiras para você entender o conceito por trás. Não quer dizer que isso aqui é a única maneira de criar essa tabela, mas o conceito aqui, a regra é, você precisa ter uma tabela só com a lista dos vendedores e uma só com a lista de datas. Em outros casos, uma só com a lista de clientes, dependendo do que você vá querer analisar nos seus dados. Então, estou trazendo aqui. Dentro da Summarize Columns, eu vou pegar a coluna vendedor. E aqui, tanto faz se eu vou pegar da metas ou do vendas, tá? Eu só preciso de uma lista com todos os vendedores. E, novamente, eu vou reforçar aqui. Essa lista pode vir de qualquer lugar. Eu estou pegando aqui das próprias tabelas que eu já tenho para facilitar a explicação aqui no Power BI. Então, você pode ter uma outra tabela em Excel, você pode pegar isso através do Power Query, ou você pode fazer esse exercício aqui de pedir para o Power BI sumarizar as colunas
quando você faz isso e aponta só uma coluna aqui, ele já vai pegar os valores únicos daquela tabela para você. Então, tendo os valores únicos de vendedor aqui, nossa vida fica fácil novamente. Só conectar essa tabela com as outras duas e pronto. Agora, quando eu for criar o meu gráfico, eu vou usar essa tabela aqui de vendedores ao invés dessas duas e ele vai somarizar corretamente. Vocês veem aqui que o dado de meta aqui está repetido, o dado de faturamento está correto. Uma vez que eu tire esse daqui e utilize esse daqui, agora sim eu tenho um comparativo entre as duas. Se eu quiser criar, por exemplo, uma medida agora, vocês vão ver que vai funcionar super bem. Então, vou colocar aqui, ó, meta vezes realizado. E eu posso colocar aqui um sum da meta, da tabela de metas, menos um sum, que é a soma ali, tá? Do faturamento. Utilizando duas tabelas diferentes, tá? Criei essa medida aqui. Posso criar em qualquer tabela, não preciso criar em uma específica. Posso trazer aqui para o meu gráfico e eu já tenho o diferencial da meta versus realizado. E aí eu sei se eu atingi ou não a meta ali, o quanto eu passei, o quanto eu deixei ali na meta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita o momento para deixar aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui da MB Pro. Esse vídeo foi criado com base em um comentário que vocês fizeram aqui. Então aproveita isso, aproveita para deixar aqui embaixo o que você quer saber, qual a dificuldade que você está tendo no seu dia a dia. A gente sempre olha os comentários e procura fazer alguma coisa relativa para ajudar vocês aí a enfrentar os problemas do dia a dia com Power BI. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e até uma próxima aula.